Depois de muito vocês pedirem aqui e lá no Instagram dicas sobre iluminação, de me enviarem muitas dúvidas, eu resolvi trazer a Nicole, que é arquiteta e dona da Labiluz, que é a nossa loja de iluminação super parceira, né, Nick? Ah, obrigada. A gente está sempre juntos nos projetos, nas obras. Ela é especialista nesse assunto. A Labiluz é uma loja de iluminação super bacana aqui de São Paulo. E aí a gente pegou todas as dúvidas que vocês enviaram pra gente lá no Insta e trouxe pra Nick pra ela poder falar pra gente um pouquinho mais dessa parte técnica de iluminação. Queria começar esse vídeo explicando um pouquinho para vocês que a disciplina de luminotécnica é uma disciplina muito específica dentro da área da arquitetura e existem escritórios especializados apenas em projetos de iluminação. Cada área da arquitetura exige um tipo de iluminação diferente. Então, por exemplo, um hospital exige uma iluminação super específica, uma sala de cirurgia, outra iluminação, uma academia, uma loja, uma galeria de arte. Cada uma dessas disciplinas específicas, desses lugares, cada um desses lugares precisam de iluminações diferentes de acordo com o objetivo de iluminação daquele espaço. Essa parte da iluminação residencial, a gente considera ela muito mais personalizada, sensorial, né? Também, né? Exato. Às vezes o que é iluminado pra mim não é pra você. Exatamente. Já tem de cliente que gosta de tudo super escuro, só de iluminação indireta. Já tem de cliente que gosta de iluminação super forte, né? Então isso é realmente muito sensitivo e de acordo com o que cada pessoa gosta mais, e a gente leva em consideração também todo o projeto de arquitetura, de interiores que está sendo colocado ali. Se a gente tem alguma obra de arte, se a gente tem alguma parede decorativa mais bacana. E lá dentro do nosso escritório, a gente faz um luminotécnico básico. O que isso significa? A gente põe ali a sugestão dos pontos de luz, de acordo com o projeto de arquitetura, né? E define a tipologia, né? A carinha dessas luminárias em função do que a gente quer de estilo para o projeto. E aí a gente conta com as meninas aqui da Lab para fazer todas as especificações técnicas de cada luminária, porque elas vendem, elas têm esse trabalho aqui de projeto luminotécnico, e aí elas aprofundam o nosso projeto básico para que realmente ele fique completo e com todas as informações técnicas que são necessárias, né, Nick? O legal é que a gente acaba trabalhando a quatro mãos, né? A gente fala, porque aqui todo mundo é arquiteto, então a gente acaba lidando de igual para igual, falando a mesma linguagem. Sim. Mas a gente tem todo esse know-how da iluminação, a gente acaba especificando a lâmpada correta para o closet, para o banheiro, para a sala. Mas a Nath, as meninas do escritório dela, que sabem qual que vai ser o revestimento daquela parede, qual que vai ser a cor do sofá, qual que é o conceito inicial, qual que é o partido do projeto. Isso é muito importante pra gente também. E então a gente sempre marca uma reunião inicial para entender aquele projeto, para aí conseguir também sugerir a lâmpada correta e sugerir a luminária que mais vai se encaixar naquele projeto como um todo. E também entender o cliente, pegar a vibe do cliente, né? Porque cada cliente é único. Exato. Não tem uma fórmula pronta. Não tem. Então vocês vão ouvir muito isso aqui, né, Nick? Não tem uma resposta única, usa tal lâmpada, faz tal iluminação. Não. Depende muito, depende de muita coisa, depende do projeto, da pessoa, enfim, são muitas coisas. Sim. Mas se você que está assistindo a gente não tem um profissional para te acompanhar, para desenvolver um projeto completo, você pode procurar um escritório especializado em iluminação ou uma loja como a Labiluz, que possui produtos de qualidade, luminárias de qualidade e que oferece esse serviço para os clientes que compram aqui, desse projeto e dessa assessoria luminotécnica também. Sim, é sempre um prazer pra gente, eu adoro fazer. Bom, eu nasci com iluminação, então eu amo iluminação, porque é um mundo de possibilidades. Eu sempre falo que você consegue melhorar um projeto mediano ou desvalorizar um super projeto só com a iluminação, não é? Com certeza, E então a iluminação é muito importante, e o que eu fico muito feliz é que cada vez mais os arquitetos e os clientes estão dando valor para a iluminação. Sim, com certeza. Porque antes acabava sendo uma área meio deixada de lado, vamos dizer assim, né? As pessoas acabavam que não queriam gastar muito com isso e tal, e agora não, as pessoas valorizam demais e é muito importante. É muito importante mesmo. Bom, então a gente vai começar a responder as perguntas e a gente espera também que cada um de vocês consiga aprender um pouquinho, né? E quem também não tem um profissional ou quem mora fora de São Paulo,
possa aí pegar essas dicas para ter um projeto de iluminação mais bacana na sua casa também. Então vamos para a pergunta número 1. Mandaram a pergunta se é possível misturar luz branca e luz quente no mesmo ambiente. Bom, a luz... Eu adorei essa pergunta. Eu também adorei. Porque muita gente me faz essa pergunta e muitos clientes, muitos arquitetos, eu acho que é uma dúvida meio geral, assim, de todo mundo. Não, gente, não é possível. Na verdade, tudo é possível, mas não fica bom. Não. Imagina, sei lá, quando você vai numa padaria e você vê aqueles rasgos de luz e tem uma lâmpada branca e uma amarela, uma branca e uma amarela. É muito feio. Eu não tenho fica pavor legal. Parece que alguma lâmpada dá um defeito, não parece? Exato. Essa que é a sensação que dá. Exato. Não fica legal misturar também. Não fica legal misturar porque parece que é uma ruptura. Você tem que definir uma tonalidade de luz para o seu projeto, para o seu ambiente e seguir aquela tonalidade. E eu particularmente não gosto de usar a luz branca em nada, nem em cozinha, porque a luz branca deixa tudo pálido, né? Também não gosto. E a luz amarelada deixa tudo mais bonito, mais aconchegante, mais acolhedor, e ela realça as cores reais dos objetos. Com certeza. E acho que o pessoal pensa muito assim, a luz amarela, aquela luz da casa da avó, né? Que vai deixar tudo amarelo, as paredes beges. Mas não é isso, né? Existem temperaturas de cores diferentes que vão trazer esse amarelo mais suave, que é o que a gente gosta, né? Exato. Tem amarelo, muito amarelo, que seria um 2700, uma coisa bem amarelada. E tem um amarelo neutro, que a gente pode usar em cozinha, por exemplo. E tem a luz muito branca, que é usado, por exemplo, em hospital. Então, imagina você com uma luz de hospital na sua sala. Dentro de casa. Não adianta você fazer uma marcenaria super bonita, um sofá super bonito, se você tem uma luz pálida. Aí não valoriza nada. Essa questão da temperatura é bem importante, né, na hora de definir o projeto. Eu acho que assim, se não for a coisa mais importante, é uma das 3 mais importantes. Sim. Eu diria que é a mais importante, vai. Eu acho que a temperatura... Conta muito, né? Conta. Então, a primeira resposta é não, né, Lick? Não. Nós não recomendamos misturar a luz amarela e luz branca no mesmo ambiente. Escolhe uma só e segue a vida. Amarela, de preferência. Sim, exatamente. Eu até que falo a gente que mais eu tenho branquismo. Não, nada de luz branca em casa, né? Mas eu também tenho essa sensação de que a coisa fica muito corporativa, muito comercial, né? Também não gosto. Agora, se você tem um escritório, né? Se você tem um consultório médico, aí tudo isso é o que a gente falou no comecinho do vídeo. Aí isso começa a mudar e você precisa avaliar outras coisas. A gente tá falando aqui de iluminação residencial, né? Esses ambientes mais técnicos, tipo consultório, hospital, tem uma norma que é uma norma da ABNT, que aí você tem que seguir essas normas. E a gente usa um software tal para calcular. Isso é um assunto mais extenso. E aí é um outro tipo de projeto também, né? Exatamente. Pergunta número 2. Iluminação para ambiente com pé direito duplo. Como fazer? Existem, assim como lâmpadas para pé direito simples, que seria de 2,5 metros até uns 4 metros, existem também lâmpadas específicas para pé direito duplo, que são esses pé direitos mais altos, tipo de 6 metros, 8 metros. Não tem como você usar a mesma lâmpada que você usa para um pé direito de 3 metros para um pé direito de 8 metros. Não chega a iluminação. Porque o facho não chega, exatamente. Então tem lâmpadas específicas para isso. O conceito é o mesmo. Você pode usar uma lâmpada mais cênica, uma lâmpada de um foco mais aberto, fazer uma luz mais geral, mais fechada, um destaque no aparador, fazer uma sanca iluminada, mas você tem que usar essas lâmpadas específicas, né? Porque senão o facho se perde no meio do caminho e aí o que está lá embaixo não vai ser destacado. Fica tudo escuro, um breu, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho legal, Nick, também de pé direito duplo, é que a gente pode usar a altura das paredes para também colocar a iluminação intermediária, né? Sim, também é super interessante, é uma possibilidade que a gente não tem nos pés direitos convencionais, né? E fazer também um jogo de pendentes, por exemplo. Se você tem um lobby de um hotel ou um hall de entrada bacana, você faz um jogo de pendentes legais. Pra essa luz também conseguir descer um pouco mais, né? Ai, gente, se alguém tiver aí uma obra de pé direito duplo, já manda aqui pra gente, manda e-mail que a gente vai amar. Manda foto, a gente pode mandar uma delícia.
Muito gostoso. Bom, pergunta número 3. Luz neutra fica bom? Qual seria a temperatura considerada neutra? Bom, nessa pergunta, o que eu acho legal explicar é que a unidade de medida considerada que a gente usa para ver se a lâmpada é branca ou amarela é o Kelvin, que é o K. Então, quando você for comprar uma lâmpada, você vê na caixinha. Se tiver lá 3000 K, ela é branco neutro. Agora, se ela tiver 2700, ela é amarela. E se ela for 4000, ela é branca. Então, quanto maior o K, o Kelvin, mais branca ela é. Sim. E como que você faz para decorar isso? Como que a natureza é, né? Quando o sol nasce, ele é muito mais branco do que quando ele se põe. Sim, verdade. E por que isso? Porque quando a gente... Isso lá desde lá atrás, né? Quando a gente acorda, a gente precisa de muito mais energia e disposição para precisar caçar ou para trabalhar, do que à noite, que a gente precisa de uma luz mais suave, mais relaxante, e a luz é mais amarelada. Então é só você pensar que de manhã, quando o sol nasce, o K é maior, então a luz é mais branca. Sim. E à noite o K é menor. menor. Eu faço essa associação, fazer essa associação na faculdade. Legal mesmo, legal. Boa dica. Legal. E a natureza é muito incrível, né? Porque tudo... trabalha interligado, né? Exatamente. E a luz é mais amarelada e à noite a luz é mais gostosa e tal. E qual é a temperatura que a gente mais recomenda, que a gente mais gosta? Eu gosto mais do 2700 a 3000 no máximo. A gente também lá no escritório. A gente sempre gosta de mostrar para os clientes também, para eles visualizarem a temperatura de cor de cada lâmpada, né? Super importante que esteja alinhado ali com o gosto pessoal deles. Mas a que a gente mais usa lá no escritório e que as meninas aqui também sempre recomendam pra gente é de 2.700 a 3.000. Então anotem aí essa dica. A gente vai agora para a próxima pergunta. Pergunta de número 4. Vamos lá. Qual é a melhor distância entre spots e a parede? Bom, depende muito da situação, da altura, qual é o efeito que você quer dar, o que você quer iluminar. Do objetivo, né? Do objetivo, daquela iluminação. Exatamente. Mas, uma dica rápida só pra, enfim... Dá uma diquinha. Pra ajudar. Pra ajudar, exato. Porque não tem também uma resposta única, né? Não tem uma resposta única. Se você quer focar alguma coisa, você quer fazer uma marcação, uma bola de luz, você tem que afastar um pouco mais do spot, o embutido da parede. Então, você pode colocar entre uns 45, 50 centímetros de distância. Agora, se você quer lavar a parede, fazer uma luz mais lavada, mais direcionada assim para baixo, você tem que aproximar mais aquela luminária da parede. Então, eu indico de uns 10, 15 centímetros, para aquele foco de luz vir assim, lavando a parede. A dica bem legal é que quando você quiser colocar o spot perto da parede, como a Nick comentou, para lavar a parede de iluminação, você tem que tomar muito cuidado com o acabamento dessa parede. Por quê? Quando você faz isso, vai destacar todos os probleminhas que aquela parede tem. E, gente, a gente tá falando de uma parede que é pintada manualmente, maciada manualmente, né? Então, é um trabalho que vai ter ali algumas marcas. Então, essa parede precisa ser muito bem feita, ou com gesso liso, ou com drywall, ou com revestimento, ou com uma textura que vai disfarçar ali as imperfeições, ou ela precisa ter algum tipo de quadro, de arte, alguma outra coisa, mas ela precisa de toda forma estar muito bem executada, para que na hora que você coloque essa iluminação, ela realmente valorize a qualidade, né, daquele plano e não realce os defeitinhos de execução, tá bom? Anota aí. Um papel de parede também, às vezes, né? Também, papel de parede também. Pra próxima? Vamos. Qual que é o custo médio de um projeto de iluminação e quantos % do orçamento total da obra devemos separar para as luminárias e para o projeto? Bom, ótima pergunta. Né? Ótima pergunta. Mas como tudo, o céu é o limite e você consegue gastar 0, 10, 50 ou 100, né? Ou mais. Gente, todo cliente quer saber essa resposta, né? Quanto custa? Depende de que luminárias você vai querer, de quantas luminárias decorativas você vai ter, que tipo de iluminação você vai fazer, se a luminária é no frame, se não é, tudo vai depender, o céu é o limite, né? Uma regrinha básica que a gente usa, mais ou menos, em relação ao orçamento total da obra, tirando as peças decorativas, né? Porque peça decorativa pode ser uma luminária assinada, pode ser uma luminária importada. A variação é muito grande, muito grande, exato. Não dá pra gente balizar muito em
relação às luminárias. O que é luminária decorativa também? É bom a gente deixar claro. Também, pendente, abajur, luminária de piso, arandela, que são aquelas luminárias de parede. Então, excluindo essas peças, a gente considera que a iluminação e o projeto luminotécnico vai custar entre 5% a 7% em relação ao orçamento total da obra. E outra coisa que eu acho bem legal falar, essa questão de preço, todo mundo pergunta muito, né? Aí, de repente, a gente traz aqui alguma informação para vocês e vocês acham que é pouco ou que é muito. Isso varia demais. Varia. Né? E eu acho que é importante, inclusive, você estar atento ao valor que você está pagando nas suas luminárias, porque às vezes o barato pode sair caro, né? Sim. Então, procure uma loja que te traga realmente um produto de qualidade para sua luminária não queimar logo, né? Para o tipo de iluminação realmente ser uma iluminação de qualidade, né? Sim. Então você pode procurar o quê? Você pode procurar a Labiluz. Então a Labiluz tem loja online também, né? A gente podia falar disso. Tem loja online também, a gente usa bastante até nas nossas consultorias. Então você pode entrar no site e fazer a compra online que também entrega. Qual que é a região de abrangência, Nick? Brasil todo. Não, lá no Brasil inteiro você consegue comprar as luminárias aqui da Labiluz. Fica a dica aí. Eu acho que a qualidade, mesmo que você não compre com a gente, assim, ok, mas você tem que prestar muita atenção na qualidade, porque é isso que a Nath falou. O resultado final, os detalhes que fazem a diferença e que fazem com que o seu projeto fique com aquele refinamento e aquela coisa bonita. Eu acho que você tem que prestar muita atenção na qualidade das luminárias, porque isso faz com que seja durável. Sim. E que tenha um resultado final para o seu projeto também. Não adianta você ter sofá legal, um móvel legal, uma marcenaria bacana, se você acaba não investindo numa iluminação legal também. Existem alguns pendentes decorativos, por exemplo, que a gente percebe, como a gente tem bastante contato com essa área, a gente acaba conhecendo, né? A diferença de uma marca para outra. Às vezes você compra um pendente que é dourado, ali no prazo de 6 meses ele começa a desbotar, começa a descascar, sai a cor, né? Então tem tudo isso que tem que prestar atenção para que você realmente faça um investimento que seja de qualidade. Eu sempre falo para os meus clientes, quando a gente vai fazer uma obra, a gente sempre gasta bastante. Não importa se esse bastante é 5 mil reais, 10, 100 mil ou 1 milhão. É sempre bastante para quem está desembolsando aquele investimento. Sim. Então a gente precisa realmente prestar atenção na qualidade dos itens que a gente escolhe para que aquilo tenha durabilidade, para que a gente faça um orçamento assertivo. Assim acontece também com a iluminação, tá bom? E, gente, a outra coisa também, como em qualquer coisa, em qualquer área, em qualquer coisa da vida, né? Não existe, assim, milagre, né? Não tem. Não existe o mesmo produto, não existe um mesmo produto de 5 e de 100. Alguma diferença tem, então a gente tem que prestar atenção. Às vezes é alguma coisa interna, um fio diferente, um soquete diferente. E essas coisas internas é que fazem diferença no final. Exato. Próxima dica? Iluminação de banheiro para maquiagem e barba. Como fazer? Nossa, adoro. Bem adoro. específico, né? Nossa, eu faço muito, assim, bancada de maquiagem, penteadeira... cantinho de maquiagem, alguma coisa assim pra mulher, é bem legal. Um closet também iluminado com penteadeira, é bem legal. E essa já é uma iluminação mais técnica, mais específica, né? Mais pra não fazer sombra, pra gente não sair com aquele blush mais forte do que deve. E aí a cor é muito importante, a cor da iluminação. Se você coloca uma luz muito branca, por exemplo, você não sabe se você tá com um blush rosa ou com um blush bronze, por exemplo. Isso faz muita diferença. O que eu sempre dou de dica, você tem que ter uma luz geral, que é uma luz que tira todas as sombras do seu rosto. Então essa luz pode vir de cima, uma régua iluminada. A gente vai pôr uma foto para vocês verem. Legal, para ilustrar. Boa. O ideal é ter essa luz frontal, que tira todas as sombras do rosto, com um acrílico difusor. Que isso é incrível. E às vezes você tem... já tem um espelho pronto, alguma coisa. Dá pra fazer, porque a gente tem uma linha enorme de perfis que a gente consegue colar no espelho com uma cola específica e tal. Colar no espelho pronto e fica muito bom. E a gente usa também uma lâmpada de foco com IRC alto. O que é o IRC? Índice de reprodução de cor. Aí que entra a questão da cor. Isso faz muita diferença. Com certeza. Então, em resumo, a gente precisa ter uma luz geral que fique em cima para iluminar o todo, mais uma luz frontal com um difusor. Exato. Na temperatura adequada, né? E aí de acordo ali com o que precisa. Exatamente. Próxima dica? Então, a pergunta número 7 que fizeram lá no Insta foi como planejar a distribuição ideal dos spots em uma iluminação. O que eu acho que é a principal, a gente tem que analisar muito o layout, caso a caso, como que é o projeto de cada cliente e tal.
Mas o que tem de interessante, que tem de interessante para realçar. Mas o que eu acho que é o principal nesse caso é a gente saber distribuir de uma forma que a gente ilumine, por exemplo, não colocar spots em cima de sofá, em locais de permanência, em cima de cadeiras, por exemplo. Tem muita gente que coloca embutidos em cima do sofá da sala. É porque você vai iluminar aquele sofá. Não, a gente tem que iluminar em volta dos ambientes, porque aquela luz volta por reflexão e ilumina onde você vai estar. Com certeza. Então, locais de permanência, a gente não coloca a luz em cima, a gente coloca nas laterais. Nas extremidades. Nas extremidades. No entorno ali da sua área de estar. Exato. A iluminação, a gente tem que iluminar planos. Então, paredes, ilumina a parede, volta para reflexão. Iluminar aparadores, mesa de centro, porque ela tem que refletir, tem que bater em algum lugar e reflete para o ambiente. Pro espaço, né? Legal, adorei essa dica, muito boa, né? Pergunta número 8 foi: qual é o modelo ideal de spot para embutir na marcenaria e se esse spot é o mesmo que a gente usa para embutir no gesso? Não é o mesmo. Tudo diferente. Tudo diferente. Mesmo porque a madeira ela é mais fina, né, que o gesso, ou ela pode ser... Ela acaba sendo uma coisa mais delicada. E então o spot ele é menorzinho e o spot do gesso ele tem uma aba maior ou ele é no frame, então não, são peças completamente diferentes. E o que é ideal para marcenaria é um embutido de marcenaria. Não dá para colocar um embutido de gesso na marcenaria e vice-versa. Fica super grosseiro também, né? Totalmente diferente. Próxima dica, então. A pergunta número 9 que fizeram é: como saber o tamanho apropriado de um pendente decorativo, de uma luminária, de acordo com o espaço do ambiente ou com a mesa onde ele vai ficar? Como ter essa proporção? Eu vou falar mais da mesa de jantar, que eu acho que acaba sendo o principal. Eu uso 4 diretrizes. Ah lá, gente, anota aí, hein? Proporção, paleta de cores, altura do pendente e geometria. Como seria isso? A proporção eu uso 1/3 da mesa, então mais ou menos, tá, gente? Pra gente, claro que não é uma regra exata. Então, se você tem uma mesa de 1,5 m, a gente coloca um pendente de mais ou menos 1 metro, porque ele fica harmônico. Mais proporcional, né? Fica mais proporcional. Ou se você tem uma mesa de 1,20 m de diâmetro, colocar um pendente de 80, mais ou menos, 60, 80. Então, pegar essa proporção de 2/3. Pra não ficar nem pequeno demais e nem maior do que a mesa. Aquela coisa que parece que não cabe no espaço, né? Exato. Aí a paleta de cores também, a gente tem que bater o pendente com a paleta de cores do seu ambiente. Isso também faz muita diferença. Por exemplo, se tem uma mesa de madeira, não colocar um pendente de madeira. Pra não ficar tudo tão pesado, né? Exato. Isso é uma coisa que a gente faz muito no escritório também, porque o pendente, ou ele pode ser muito decorativo, né? Ou ele pode ser uma coisa mais clean. Aí a gente avalia também se a gente tem uma marcenaria que vai chamar mais atenção do que o pendente, em que momento cada coisa tem que pesar mais visualmente, né? Isso é super importante. É muito importante, exato. Aí, por exemplo, mesa de madeira, eu já colocaria um pendente branco, um preto, ou um colorido, depende do resto do ambiente. A altura do pendente é essencial, então o que eu sempre indico é colocar de 70 a 80 centímetros em relação ao tampo da mesa. Por que o tampo? Porque às vezes, e não ao piso, porque às vezes a sua mesa tem 70, 75... Acaba variando, né? Acaba variando. E sempre legal você sentar na mesa, posicionar e dar uma ajustada. Também no lugar. Isso a gente sempre faz no final de cada obra, mesmo com os pendentes posicionados. Às vezes a gente vai lá, faz um ajuste para dar um alinhamento específico com uma cabeceira de cama, alguma outra coisa. Mas 80 centímetros da mesa é o que eu, Natália, particularmente mais gosto. Um pouquinho mais alto, né? Gosto bastante. E a geometria, que eu sempre uso também. Por exemplo, mesa redonda com pendente redondo, às vezes é legal quebrar essa forma. Também, uma mesa quadrada com pendente redondo fica super legal. Uma mesa retangular com 2 pendentes redondos. Ou um pendente totalmente inusitado, diferentão, uma coisa meio orgânica, sabe? Então seria isso. Se a gente usa essas 4 diretrizes, a gente consegue meio que definir o pendente de uma forma mais assertiva. E mais harmônica, né? A gente espera que vocês tenham curtido muito as dicas de hoje. A gente vai fazer um vídeo só sobre fita LED, porque a gente recebeu muita pergunta sobre isso. E esse vídeo vai estar disponível ainda hoje lá no canal da Lab Luz. Então, saindo daqui, corre lá, se inscreve no canal da Lab, já se inscreve aqui no nosso canal também. Aproveita, deixa todas as perguntas que vocês tiverem de iluminação aqui nesse vídeo e vai lá no canal do Lab Luz para saber
tudo sobre fita LED. Se tiver dúvida, o que vocês quiserem, pode comentar que eu respondo. E obrigada de terem acompanhado. E corre lá no canal que a gente vai falar muito de fita, como calcular driver, potência, tamanho, tudo. Muita coisa bacana. Muita coisa legal. Então um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada.